E aí, gente, tudo bem com vocês? Acho que vocês estão vendo aqui uma obra de arte, aqui uma réplica da, da obra de arte da artista Tarsila do Amaral, que esteve no início do século XX na Europa e também traz esse novo padrão de construção para as artes, que é o modernismo, um padrão mais livre. Então vocês estão vendo uma mistura aí, quem sabe, do nosso Nordeste com o Norte, e ela faz essa obra de arte que é o Abaporu. Mas o que nós vamos falar é Semana de Arte Moderna de 1922, mas focando um evento, um projeto muito importante que aconteceu e que durante meses foi bem preparado ali na escola da Unidade Municipal Gilberto Viana, em Itambé, Bahia. A gente sabe que a Semana de Arte Moderna foi um movimento ocorrido em fevereiro de 1922 na cidade de São Paulo, no Teatro, né, Municipal de São Paulo, com muitas apresentações, muitos expoentes. Inclusive a gente sabe que era uma mudança de posicionamento com também influência europeia, né? E com o rompimento de padrões já antes estabelecidos, muito rígidos, como no parnasianismo, os versos muito métricos, e agora com o modernismo, versos livres, e em todas as artes houve uma mudança na questão do ver, do sentir, e aí foi muito importante. Foram alguns dias no mês de fevereiro com muitos aplausos, vaias, né? E ali muitos expoentes que nós lembramos com muito carinho, né? Como ali Vilas Lobos e tantos outros expoentes do modernismo, né? Inclusive a influência muito importante de Manuel Bandeira e outros, né? Oswald de Andrade, né? Anita Malfatti, também Tarsila do Amaral depois, que estava na Europa na ocasião, e logicamente isto chegou até nós, e nós estamos agora no centenário da Semana de Arte Moderna. E como eu falei, a Escola Municipal Conveniada Gilberto Viana, na pessoa do artista e professor Matheus Cerqueira, ele sonhou, ele idealizou esse projeto, ele compartilhou esse projeto com a direção da escola, a senhora Marbelle Mendes e o Washington dos Anjos. Eles abraçaram a causa, todo o corpo docente, todo o corpo de apoio, todos os funcionários, os alunos, e durante meses eles realizaram oficinas, trabalharam ativamente, dia e noite, né, para que fizesse uma culminância em 3 dias, né, que a gente vai falar, que foi de forma brilhante. Como eu falei, o idealizador Matheus Cerqueira é um artista, ele é diretor do teatro, de artes cênicas, ele mesmo criou, já com 29 anos de existência, sem muito apoio, né? E aí, mas nunca esse teatro
nunca passou, eu digo assim, esquecido. Ele sempre foi atuante, e com os recursos próprios e com a ajuda de cidadãos itambeenses, ele faz um trabalho brilhante. E eu apelo a todos os cidadãos itambeenses e também as instâncias superiores, que possamos estar investindo nas artes, inclusive no teatro, arte cênica, porque é um teatro respeitado em toda a região médio-sudoeste e outras partes da Bahia. E é interessante nós termos, né, esse sentimento de zelar, de investir nesse teatro, nesse grupo teatral Artes Cênicas. E aqui nós queremos parabenizar a iniciativa muito sábia do professor e artista Matheus Cerqueira. Como eu falei, a Semana de Arte Moderna, ela não aconteceu de um dia para outro. Então, tem influência. Por exemplo, alguns fatos importantes marcaram, né, a Semana de Arte Moderna, mas em 1912, Oswald de Andrade, ele volta da Europa com a ideia futurista, e naquele momento o futurismo foi confundido, às vezes chamava de futuristas de forma pejorativa quem pensava diferente, quem estava de encontro àqueles padrões já estabelecidos por muito tempo. E Oswald de Andrade foi muito importante. Também a Anita Malfatti, ela chega a São Paulo, ao Brasil, né? Vindo da Europa, com a influência, ela esteve na Alemanha, e ela faz uma grande exposição também que já antecede a Semana de Arte Moderna. E também podemos que nesse momento outros chegam, outros já estão sendo sacudidos com essas novas ideias, esses novos pensamentos, e eles reúnem e formam um grupo em 1917, que vai perdurar até 1922, e quando eles realizam a Semana de Arte Moderna no mês de fevereiro de 1922 em São Paulo. Mas aí, esse professor Matheus, juntamente com todos os companheiros, né, todos os parceiros da escola, sonha, idealiza essa comemoração e resolve fazer essa comemoração de forma belíssima, com muito trabalho. E eles chegam agora no dia 19, 20 e 21 para a culminância. E nós vamos falar um pouco desses artistas, alunos artistas, funcionários artistas, né, professores artistas. A gente vai ver como, e também convidados, muitos convidados, pessoas ali sendo facilitadores, oficineiros, e foi de suma importância a participação de todos. E os pais também, os pais investiram em tudo, dando seu tempo, ajudando seus filhos, adquirindo, fazendo investimento nas vestimentas, né, em tudo. E saiu o resultado de um trabalho belíssimo e de muito fruto. Como podemos dizer, muitos frutos. Vamos lá. Como eu falei, o trabalho foi muito árduo, né? Muita gente aí junto, cooperando. E aí chega o dia 19. No dia 19, a abertura fantástica, a presença de muita gente, convidados, pais, alunos, né, oficineiros e também autoridade, como da própria Secretaria de Educação. E aí a abertura
A abertura se dá quando o professor idealizador ele fala, é muito ovacionado, as pessoas reconhecem o seu trabalho belíssimo, e ele faz a abertura brilhante, chamando a atenção para se investir mais em cultura e em artes. E ele mostra que educação, artes e Deus modificam o ser humano. Para ele, essas três esferas são importantes na mudança de comportamento das pessoas, na mudança de vida das pessoas. E aí, a abertura se dá após a fala do professor e artista Mateus, a declamação dos sapos. Esse poema da autoria de Manuel Bandeira, inclusive Manuel Bandeira não estava na Semana de Arte Moderna em São Paulo, e um outro poeta, como Richard, ele recitou. E os Sapos mostra a questão, a crítica ao parnasianismo, e o declamador do dia 19, da abertura da Semana de Arte Moderna da escola, é o Wellington Richard, e que faz uma declamação belíssima. Também ele é coreógrafo, foi trabalho, uma apresentação muito bela. Em seguida, o grupo de dança, um espetáculo belíssimo do Canta Brasil, sob a coordenação do coreógrafo Wellington Richard, encanta todos nós. Muito linda a apresentação, fantástica, espaços perfeitos, ritmo, tudo dentro do figurino. Ao mesmo tempo, nós estamos já convivendo numa área isso ocorreu no auditório da escola, auditório amplo, com anexos, e aí no anexo havia exposição, e foi a exposição em 3 dias de pintura, de esculturas, também de fotografias, inclusive esculturas e pinturas feitas pelos alunos. Inclusive os curadores Zé Eduardo e Zizi Ferreira, 2 grandes artistas, eles que trabalharam com os alunos em oficinas, renderam trabalhos belíssimos de verdadeiros artistas profissionais. Então nós tivemos José Eduardo com a exposição Sempre Nunca, Fomos Modernistas, Desenho e Pintura. E também a exposição de artesanatos e escultura, sob a coordenação da curadora Zizi Ferreira, que trabalhou com os alunos, inclusive com máscaras, Tem muito a ver com o trabalho mesmo de teatro, Zizi também é uma atriz. Também a galeria de fotografias dos poetas, artistas, modernistas. Eles fizeram relatos, José Eduardo mostrou que os alunos, eles com poucos recursos e toda aquela desenvoltura, eles fizeram belíssimos trabalhos, inclusive usando até mesmo, não a tinta própria, mas fizeram arranjo, assim, usaram de uma tinta inferior que é disponível e fizeram aqueles trabalhos que nós ficamos encantados. Também a Zizi com as máscaras
ela contou, mostrou a trajetória dela, como ela saiu, o tempo que ficou em São Paulo, a sua passagem pelo teatro em São Paulo, né? Tudo que ela aprendeu, depois o seu crescimento, os seus estudos, e ela mostrou todo esse lado muito importante, biográfico e de incentivo também, incentivando a todos a crescer e a não parar no tempo, mas avançar sempre. Também um colóquio fantástico aconteceu, que o colóquio com o tema Os Impactos da Semana de Arte Moderna, com a coordenadora pedagógica Naira Gomes, que ela fez um recorte muito especial sobre o papel das mulheres, né, durante esses 100 anos, o que aconteceu, que mudanças ocorreu e vem ocorrendo na vida dessas mulheres. Ela mostrou que até 1932 as mulheres não votavam. Olha como era. Então era só os homens, né? Então as mulheres não tinham poder de voto. Em 1922 as mulheres começam a votar, logicamente com permissão do marido, assim, ainda com certas dificuldades. Mas a mulher vai ganhando espaço. Depois as mulheres não podiam trabalhar fora se os maridos não permitissem. Teria que ter permissão dos maridos. Elas estavam atreladas ao marido. E aí, só em 1962 que as mulheres começam a ter a oportunidade de trabalhar sem precisar da permissão do marido, né? Logicamente. Apenas uma questão consensual, né? Mas sem essa questão da legislação, a legislação está impedindo. E outras conquistas até chegar a questão da violência doméstica, ter lei para amparar, para dar uma proteção às mulheres. Então, até o dia de hoje, as mulheres ainda estão lutando para ter salário, o mesmo salário, pela mesma função, né, pela mesma atividade trabalhada, função desenvolvida, ter o mesmo salário que o homem. E aí, nós também tivemos o chá literário, aí vem, e inclusive com os professores Dori Oliveira, que sou eu, estive na coordenação, né, como facilitador na questão dos poemas que foram declamados, e também a professora e coordenadora Nara Oliveira, que nós tivemos essa preocupação de estudar, né, fazer a análise dos poemas declamados, né, aprendendo também muito com os nossos alunos declamadores dos seus poemas. E aí, nós vamos aqui listar os poemas declamados por seus declamadores. Nós tivemos o poema Pássaro de Aço, de Agenor Barbosa. Os declamadores foram os alunos, nós não vamos citar assim nomes, né, para não esquecer de ninguém, mas esse o Pássaro de Aço, também o poema A um Adolescente, de Ronald de Carvalho, né, também que vai mostrar toda a trajetória dos adolescentes até chegar ao final, né, quando vocês passam para as fases até chegar ao último suspiro da vida. Então deve terminar com muito amor, com muita alegria, né? E Chuva de Pedra, que vai analisar a chuva de granizo, as consequências, né, de Menotti de Pincha, também o Tênis, de Guilherme de Almeida, Covardia, de Sérgio Milietti, A Rua, de
Cassiano Ricardo, A Garoa de Afonso Schmitz, Do Outono e do Silêncio de Álvaro Moreira, O Trem de Luiz Aranha, A Paz Universal de Tácito de Almeida e A Uma Mulher de Ismael Ney. É interessante que todos os alunos com desenvoltura, com maestria, declamaram de forma muito emocionante os poemas. E nós, para eles, fizemos algumas interferências no caso, mostrando os pontos interessantes, né, dos poemas declamados. Também peças importantes e muito interessantes foram ali desenvolvidas, com muitas apresentações de várias peças, como a peça Memórias Póstumas de Brás Cubas, com a professora Sirpene Paixão, também deu a sua contribuição, fazendo análise após da apresentação da peça. Também Iaiá Garcia, com o professor José Souza, que foi a pessoa que facilitou, que coordenou, né, as interações com os alunos. Helena teve como facilitadora a professora Elisnei Pimentel. Romeu e Julieta foi o professor Lucas Oliveira. Tarsila, facilitador, professor Manuel Dias, né? Iracema, a facilitadora, professora Maruzana. E o baile do Menino Deus, facilitadora, professora Márcia Bonfim. E Fernando e Fernanda, facilitadora, professora Eliane Andrade. Essas peças, logicamente, os alunos, durante meses, eles ensaiaram, desenvolveram, e é interessante, foi acompanhado no dia das apresentações por estes facilitadores que estiveram analisando o contexto histórico, o contexto cultural, que lições, né, podemos tirar destas peças. Trabalho belíssimo, né? Então, e aqui a gente quer parabenizar, porque o professor e artista Matheus, ele tem essa preocupação de não trabalhar fora do contexto, os alunos precisam aprender contextualizando, vendo os porquês, sofrendo as intervenções externas, né, para que eles possam ir para frente, né, ter um pensamento mais crítico da realidade. E isto foi muito legal. Sem falar dos espetáculos de dança, de movimento, né, e que isso aí abalou os presentes, né? Eles ficavam muito assim eufóricos, felizes, e quando assistiram os espetáculos sobre a coordenação coreográfica de Wellington Richard. Os espetáculos foram no compasso do modernismo, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de assistir, Catanalizando com Vilas Lobos. Em cartaz, Hoje Temos Jazz. Então foram espetáculos fantásticos, fora Canta Brasil, que abriu e fechou essa temporada, né?
Foi fantástico as apresentações. Os alunos do Gilberto Viana estão de parabéns. Brilharam o tempo todo, em todas as áreas do conhecimento, as artes, as diversas artes. Em todas as artes eles brilharam. E aí veio, quer dizer, uma conferência muito importante com o Dr. Felipe, advogado Felipe Ferraz, que falou sobre a emoção estética da arte moderna. Né? O que você, às vezes, por isso que as pessoas falam assim, esse quadro eu não daria 10 reais, e outro milhões de reais, né? Outro avaliou e levou, comprou, e aí a gente fica, porque a gente falta essa questão da sensibilidade, essa emoção do estético, né? Então, a arte moderna é interessante considerar essa diversidade nas artes, assim, no sentido dos padrões não serem rígidos, de você poder criar com liberdade. E sem falar das músicas, alguns vieram cantar. A Guilherme Ramos fez uma participação muito especial, e o professor Rony, que é musicista, né, que toca alguns instrumentos, inclusive piano, teclado, acordeon, e ele fez também parte especial na música. Sem falar do belo coral, o coral da escola brilhou. E eles fizeram algumas apresentações que você está citando agora, o canto do pajé, todos de forma estilizada, né, com vestimenta estilizada, na coordenação, canto do pajé, na coordenação da professora Gisele Evangelista, e sem falar na outra apresentação musical do coral, Ninguém Explica Deus, com a coordenação da professora Sara Mendes. Então foi um momento também emocionante, ouvir o coral da escola com toda desenvoltura, brilho, entonação, fazer as suas apresentações. Enfim, o que falar do projeto? Minha análise é que o projeto ele foi bem pensado, ele foi bem desenvolvido e ele, logicamente, teve resultados muito positivos. Não só para aquele momento de culminância, mas para a vida daqueles alunos e para a vida de todos nós que também participamos. Deu conta porque apesar dos recursos, dos poucos recursos, mas quando se faz com amor, com dedicação, com prazer, os recursos se avolumam, os poucos recursos se tornam grandes recursos e consegue fazer um trabalho belíssimo. É um prazer para nós estarmos falando de um grupo coeso, de um trabalho decente que foi a Semana de Arte Moderna. Então, por hoje é só, até um próximo vídeo.